o que a gente tem ouvido dos nossos clientes, às vezes, é assim, uma sensação de pavor com a reforma, assim, né? Medo da reforma. Todo mundo fala que é positivo, mas eu morro de medo, assim, embora a gente saiba que o nosso sistema tributário é ruim, é custoso, de alguma forma as pessoas estão acostumadas a operar nesse sistema, muitas conseguiram seus regimes específicos, enfim, se acostumaram com o ruim, tem o medo de que seja pior o que vem, eventualmente, e um grande custo para a transição. Então, eu vou começar perguntando para a Alessandra, assim, a reforma é boa, em termos macroeconômicos, né, para o país, o saldo será positivo? Denise, essa é uma ótima pergunta. Os clientes sempre realmente colocam essa questão, porque é isso que você falou, apesar de ser um sistema caótico, o Brasil está entre os países piores ranqueados quando a gente fala de sistema tributário, questões jurídicas e contenciosas envolvidas. Então, todos os rankings globais mostram o Brasil entre os piores, né? A gente está falando de rankings que abordam 200 países, né? E o Brasil é um dos piores nessa lista. Mas o ponto é que, ainda que a gente tenha, sim, questões aí focadas à realidade das empresas, vai ter, sim, um período de transição, vai ter custo envolvido na mudança, né, de ter sistemas paralelos até a gente chegar à plenitude da reforma. Quando a gente fala de impacto macroeconômico, os impactos são expressivamente positivos, né? A gente tem, né, vários estudos e tem também aqui os exercícios da tendências que mostram essa direção. Os impactos, principalmente via produtividade, devem gerar um aumento importante em PIB potencial. Esses estudos, eles variam muito, né? A gente tem estudos que falam de 4% de crescimento do PIB potencial em 15 anos, até 20% em 15 anos, então é algo relevante, né? A tendência nos seus exercícios está aí mais no meio do caminho, com impactos na casa de 10% em 10 anos, principalmente pelo canal da produtividade, o que significa que a reforma, ao longo do tempo, conforme a sua transição vá ocorrendo, vai se reverter em aumento do PIB potencial. E por que isso, né? Porque apesar das exceções que o Cortes discutiu na Câmara, quando a gente olha para os pilares fundamentais da reforma, os pilares estão lá. Então, é o pilar da não cumulatividade, o pilar da cobrança no destino, o pilar, né, que eu acho que é essencial, de desoneração de investimentos e exportação, a base, né, as regras comuns para cobrança e base ampla, né, pensando nessa tributação do consumo de bens e serviços. Então, os grandes pilares estão lá. E, apesar das exceções, né, que obviamente isso reflete principalmente nessa taxa, na alíquota de referência, mas o ponto aqui é que, com a manutenção desses pilares, a gente deve ter uma simplificação muito grande do sistema, uma transparência. Agora, realmente, a gente vai saber o que vai ser cobrado de imposto e quanto cada setor, quanto cada empresa paga efetivamente de imposto, que hoje, por incrível que pareça, né, mas os setores, as empresas não sabem a sua carga efetiva atual, então, com a reforma, passarão a saber. Então, e a simplificação do sistema vai ser um sistema muito mais simples, que vai gerar aí economia, né, economias importantes quando a gente fala na operação do sistema tributário. Então, os principais efeitos via produtividade acontecem por causa, principalmente, da manutenção desses pilares da reforma. Então, do ponto de vista macro, os efeitos são positivos.